Olá pessoal, vamos começar então. Vou gravar uma aula hoje para vocês sobre os porífera, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a diversidade, morfologia e a ecologia desse grupo. Bom, então a gente já falou, né, bastante sobre a evolução inicial aí dos metazoários, né, dos animais. Então, o metazoa, aqui a palavra metazoa, ela é sinônimo dos animais, né? Antigamente a gente dividia em animais unicelulares e animais pluricelulares, né? Então o que a gente viu de protozoários eram os animais unicelulares, hoje a gente abandonou um pouco essa classificação, e o que é conhecido como animais são realmente os metazoários, tá? Então a gente já falou da origem dos metazoários aqui, o grupo irmão dos metazoários é Coanoflagellata, tá? E dentro, então, dos metazoários, que inclui aí porífera, placozoa, quinidária, quitenófora, que a gente vai ver, né, nessas próximas duas aulas, ok? Depois você tem protostômia e a disciplina vai até a Lophotrochozoa. Né? Vocês vão ter uma outra disciplina que é focada em Equidizozoa e uma parte aqui de deuterostômios, né, que são os deuterostômios basais, que vai, não, na verdade vai basicamente na Turbelida e Equinodermata, né? Hemicordata aqui é um grupo importante para o entendimento da evolução dos cordados. Então, vocês terão depois duas disciplinas de vertebrados, né? Mas a disciplina de vertebrados vai começar em Hemicordata, falar de grupos de cordados e depois focar principalmente ali dentro dos vertebrados, né? A primeira vai até anfíbios, depois uma exclusiva de amniotas, que é répteis, aves e mamíferos. Ok, pessoal? Então, bom, nossa disciplina hoje nós vamos falar principalmente de porífera e numa outra gravação bem curtinha eu vou falar um pouquinho de placozoa. Ok, pessoal? Então, porífera, né? Esse grupo aqui, o primeiro clado a divergir, né, dentro dos metazoários. Bom, esse grupo, né, o metazoários é conhecido por ir até o estágio de blástula, então uma característica exclusiva aí de metazoa, né, no desenvolvimento embrionário eles vão até o estágio de blástula. Lembrando ali da aula passada, lembra da hipótese da blasteia de Haeckel, tá? Então essa é uma hipótese importante para o entendimento, bom, do início da evolução de metazoários, ou seja, você tinha uma colônia de conoflagelados de forma circular, né? Quando aconteceu a diferenciação entre dois tipos celulares, pronto, você tem uma blasteia ou uma blástula, tá? Então, por algum motivo, esse foi o caminho evolutivo tomado inicialmente pelos metazoários. Depois, com o estágio de gástrula, né, ou seja, parte dessas células vão para o interior, né, migram para o interior, com uma invaginação, né, elas vão para o interior da blástula, né, então forma a gástrula. E é quando a gástrula se forma que se começa a diferenciar os tecidos. Tá? Então, por exemplo, aqui, esse clado aqui não tem tecidos verdadeiros. Nesse ponto da evolução não havia tecidos verdadeiros. Tecidos verdadeiros surgem aqui, no estágio de gástrula, tá? Então, porífera é um grupo que não apresenta tecidos, tá? Na verdade, isso é uma classificação geral, tá? Porque vai ter um problema, um grupo de porífera aparentemente tem tecidos da forma que a gente define tecidos verdadeiros, que seria uma lâmina basal. A pinacoderme apresenta lâmina basal. Então a gente vai discutir isso ao longo ali da aula, ok? Vamos ver um pouco dos poríferos, né? Então a gente já falou dos canoflagelados. Canoflagelados provavelmente é o grupo irmão dos animais, né? Então aqui ainda estamos em protozoa. São organismos aquáticos, coloniais e solitários, e eles apresentam esse flagelo, tá?
esse flagelo é envolto por um colarinho de microvilosidades. Então as microvilosidades estão aqui. Isso lembra vocês alguma coisa, pessoal? Sim, lembra os coanócitos que estão presentes dentro dos poríferos. Tá? Então uma evidência que sugere que esse grupo seja irmão ali dos metazoários é porque, na verdade, quando o flagelado seja irmão do metazoário, porque ele apresenta o flagelo e uma cesta aqui, né, formando um colarinho de microvilosidades da própria célula. Isso daqui é muito parecido com a célula do coanócito que tem dentro dos poríferos. E você encontra flagelo em muitas células de metazoários também. Né? Então, assim, a partir dessa morfologia bem ancestral, coisa de 700 milhões de anos atrás, você foi diferenciando. E, claro, muitas células perderam flagelo. Né? Muitos grupos perderam células flageladas. Né? Então, assim, se a célula se diferencia muito, a célula pode se tornar uma célula como uma célula nervosa, uma célula muscular, uma célula extremamente diferenciada. A ponto que ela nem consegue já, quando totalmente diferenciada, ela nem consegue mais sofrer divisão mitótica. Até isso ela acaba perdendo. Então, muitas das células perdem essas estruturas, mas muitas células retêm essa estrutura. Até nós mesmos temos células, né, com essa estrutura. Na verdade, as mulheres não, né, só os homens, né, que seriam os espermatozoides. Ou seja, até na espécie humana existem células flageladas. Então é possível que nós tenhamos surgido, né, na base dos animais de protozoários flagelados, nesse caso coanoflagelata. Né? Então aqui estão os coanócitos. Né? Desculpa, aqui é um coanoflagelata em microscopia eletrônica e aqui é um coanócito. Tá? Então você vê aqui a cesta de microvilosidades, o flagelo no meio, exatamente como você vê num coanócito. Aqui é uma esponja, né? Você consegue ver aqui a célula, o corpo da célula, né? O corpo celular. O núcleo não dá para ver porque é microscopia eletrônica. A cesta de microvilosidades e o flagelo aqui. Tá? Isso aqui é o flagelinho dele. E aqui é a cesta de microvilosidades. Tá? Várias microvilosidades aqui. Ok, pessoal? Então, os poríferas têm os coanócitos, que se assemelham muito aos coanoflagelatos, células de coanoflagelata. Né? Uma outra evidência que são relacionados, né, os coanoflagelados com os metazoários, é que proteínas usadas pelos coanoflagelatas coloniais para comunicação e adesão celular são homólogas àquelas dos metazoários, tá? Que são usadas principalmente para sinalização célula a célula. Então, para um organismo multicelular, o que é importante? Comunicação celular. Tá? A gente até negligencia um pouco o estudo dessas partes. Vocês veem um pouco disso lá em biologia celular. Então vejam, pessoal, como é interdisciplinar esse estudo inicial dos metazoários. Né? Porque são coisas que surgiram aqui que definem os metazoários e que muitas vezes vocês nem veem em zoologia, vocês veem lá em histoêmbrio e biocel, tá? E outras disciplinas também, farmacologia, entre outras, tá bom? Então isso é um ponto importantíssimo para o organismo multicelular. Se você vai deixar de ser colonial, né, a comunicação entre células em organismos coloniais já é importante. Vocês imaginam se você tem diferenciação, várias dessas células se diferenciam das outras células, e você acaba se tornando um único indivíduo. Né? A comunicação entre as células de um indivíduo é extremamente importante para um funcionamento, né, desse conjunto de células, né, como um único indivíduo. Então a comunicação ali é extremamente importante. E se você analisar o nosso organismo, até o organismo humano, do ponto de vista da histologia e da biologia celular, vocês vão observar várias substâncias químicas que são usadas para comunicação. Tá? Normalmente a gente tem os hormônios, né? Isso é até interessante porque é bem negligenciado, né? Até a gente fala muito pouco do sistema endócrino da maioria dos grupos, né? Não só praticamente em zoologia a gente nem vê direito, mas em biocel, na verdade em anatomia, né? E histologia a gente mal vê também, né? Mas é um sistema extremamente importante
que ele surge exatamente para a comunicação celular, para tudo funcionar dentro de um único organismo em conjunto, de uma maneira estável, né? Para que você consiga manter a homeostase daquele organismo. Então a sinalização celular é extremamente importante. E muitas das proteínas utilizadas para sinalização celular, né, em conoflagelata, estão presentes também, são homólogas, não é que estão presentes, elas são muito parecidas, homólogas às proteínas que estão presentes dentro de metazoários. Ok, pessoal? Isso é uma outra evidência que conoflagelata é diretamente relacionado a metazoa. Tá? Os conoflagelatos são diretamente relacionados aos animais. Ok? Bom, mas aí vem uma questão importante, né? Bom, eram organismos unicelulares. Qual que é a vantagem em se tornar organismos multicelulares? Porque assim, tudo tem um motivo, né? Você tem que ter uma vantagem, como Darwin disse, né? Você tem um conjunto de organismos competindo, não importa se eles são unicelulares, nesse início da evolução, então, é comum a gente ver competição no nível, por exemplo, de mamíferos, né? Um grupo competindo contra o grupo, aves, né? Nichos ecológicos competindo pelos recursos do meio. Mas isso, pessoal, nessa fase em que todo mundo era unicelular, a competição também. Qual é a competição que acontece a nível unicelular? Tá? São competições parecidas porque acontecem em organismos multicelulares. Você também tem nichos ecológicos, você também tem organismos, lembra que a gente falou um pouquinho dos protozoários? Autotróficos e heterotróficos, né? Ou seja, autotróficos que produzem, né, os seus carboidratos, que pode ser degradado, ou seja, acumula energia que pode ser degradada depois por mitocôndrias, né, nos eucariotos. Claro, a gente falou da origem dos eucariotos no começo da aula de protozoa, degrada esses carboidratos e produz energia, né? Então você tem os autotróficos que produzem esses carboidratos e você tem os heterotróficos, não tem capacidade de produzir esses carboidratos e para adquirir esses carboidratos para a produção de energia neles, eles precisam o quê? Se alimentar de outros organismos que contenham esses carboidratos. E aí são os heterotróficos, tá? Então, você tem competição também, né? Você tem principalmente os heterotróficos se alimentando de autotróficos ou de outros heterotróficos, né? Então, nesse ponto, você tem competição entre esses heterotróficos pelo alimento e você tem os outros organismos sendo predados, tanto autotrófico quanto heterotrófico. Ok? Então, nesse momento, a multicelularidade dificultaria a própria predação. Tá? Na verdade, eu adiantei aqui na fala com relação ao slide, mas você teria uma vantagem, né? Essa seria a primeira vantagem, né, da multicelularidade. Tá? E por quê? Aqui está relacionado com o próximo. E por quê que você teria vantagem? Porque o organismo multicelular é maior. Mas por que o organismo multicelular é maior? Por que um organismo unicelular não consegue crescer indefinidamente? Tá? E adquirir. Por que você não tem um organismo unicelular do tamanho de um brachiosauro ou do tamanho de um ser humano? Vocês nunca encontrarão organismos unicelulares do tamanho de um ser humano ou do tamanho de um boi, do tamanho de uma vaca. Não tem essa possibilidade. E por que isso? Por um motivo muito específico. Uma coisa que a gente chama razão, superfície, massa e poderia colocar aqui volume, tá? Volume também. Razão, superfície, massa barra volume. Razão, superfície, massa, volume. O que acontece? Tá? A razão, superfície e massa, ela não pode ser mantida só com o aumento da massa da célula. Ok? Então o que acontece? Se você tem aqui, ó, um organismo com... Essa aqui é uma única célula. Se você tem aqui 100 micrômetros de largura, 100 micrômetros de profundidade e 100 de altura, tá? Ou seja, você tem 100, 100, 100. A área
de superfície dessa única célula, né, que é um quadrado perfeito, 100 de largura, 100 de altura, pode ser aqui também a altura, e 100 de profundidade, você tem uma área total de 60 mil micrômetros quadrados. Essa é a área aproximada de todo esse organismo, ok? Só que se você tem aqui, eu já vou falar do volume daqui a pouco, tá? Mas se você tiver aqui, ao invés de um organismo com esse tamanho todo, mas vários organismos menores, como por exemplo, aqui essa célula tem 50 de largura, 50 micrômetros. Somando com a outra que tem 50, você teria o total de 100, a mesma largura dessa. Aqui mesma coisa, 50, 50, no fim você tem uma altura de 100. E profundidade mesma coisa, 50, 50, profundidade de 100. No fim, se você somar todo o tamanho de um indivíduo, de área, não de área, na verdade de comprimento, altura e profundidade, você tem 100 micrômetros. Nessa aqui também, 100, 100, 100, somando tudo, as duas células, né? Ou na verdade aqui são 8 células ao todo. A área total desse organismo teria 120 mil micrômetros. Por quê? Porque, além dessas áreas externas, você tem essas áreas aqui, ó. Porque são vários indivíduos. E o que isso mostra pra gente? Mostra o seguinte, mostra que se você for um organismo unicelular e começar a crescer infinitamente, chega uma hora em que a distância, por exemplo, do centro, uma região próxima ao núcleo, para o meio externo, vai ser infinitamente grande. A ponto que os organismos unicelulares, os processos dos unicelulares são basicamente por difusão passiva, fagocitose de pequenos organismos, tá? Se você for um organismo unicelular do tamanho do seu próprio corpo, imagina você tentar pegar, realizar trocas gasosas. Né? Essas trocas gasosas são eficientes em distâncias muito curtas. Então você tem, ou se você tentar se alimentar e essa substância, esse pequeno molécula orgânica entrar no interior da sua célula, até ela chegar no centro da célula para nutrir todas as células, para as reações químicas acontecerem de maneira ordenada, vai ser muito difícil, porque a distância vai ser muito grande. Então a área geral do corpo, quando você tem divisões, né, de uma célula para várias células, ela é maior. Então a comunicação com o meio externo de um organismo unicelular, de um organismo multicelular, desculpa, a comunicação com o meio externo de um organismo multicelular é muito maior, porque a sua área aumenta muito. Então a área de troca com o meio externo é extremamente importante para manter o equilíbrio de um organismo. Né? É do meio externo que ele vai obter energia, que seria o alimento, é do meio externo que ele vai obter oxigênio, tá? Ou luz, não importa se você for uma planta. Então você não pode crescer infinitamente com um organismo unicelular, porque você não teria trocas eficientes com o meio. É só você sendo multicelular que permitiria trocas eficientes com o meio. Então você não consegue, você tem um limite de tamanho por organismo unicelular. E esse tamanho não é muito grande. Normalmente os maiores unicelulares não têm o formato de esfera, um quadrado perfeito. Eles têm formatos achatados, como um prato. Por quê? Porque do centro para o meio, pelas laterais, a distância é pequena. Para o meio externo, né? do centro para fora, do prato para o centro do prato, para a parte de baixo do prato, a distância para o meio externo é pequena. Por exemplo, deixa eu desenhar que seria mais fácil. Né? Se você for um organismo desse jeito, essa distância para o meio externo é pequena, tá? Comparado com a distância do centro para cá. Então, muitos organismos grandes, unicelulares, têm esse formato aqui de prato, porque a distância de cá para cá é muito grande. Se você fosse uma esfera, seria muito grande a distância para qualquer
parte do meio interno, do centro da esfera para o meio externo, seria muito grande. No caso de um formato de prato, você teria a distância do centro para o meio externo pequena, no centro do prato, para as laterais, tá? Então, pessoal, o aumento de tamanho só é possível com a multicelularidade. Nesse ponto, lá no início do Cambriano, quando você tinha organismos multicelulares, intensa predação, né, de organismos heterotróficos, os que se tornaram multicelulares e conseguiram assim ser maiores, diminuíram a eficiência da predação de outros organismos tentando predar eles. Então você é um organismo pequenininho, agora eu sou um organismo multicelular grande, você não tem condição mais de fagocitar aqui os pseudópodos, você não consegue mais fagocitar um organismo que é maior que você. Você não se alimenta de um organismo que é maior que você. Tá? Digamos que esse aqui seja o unicelular e esse daqui o multicelular. Você não consegue mais fagocitar ele, você não consegue mais se alimentar dele. Tá? Então, possivelmente, isso favoreceu muito a multicelularidade. A gente tem alguns organismos unicelulares grandes hoje, muitos dos protozoários são muito grandes comparado às nossas células, tanto que a gente olhou muitos protozoários no microscópio, na lupa, e quando vocês olham células de organismos multicelulares, vocês olham aonde? No microscópio. Então, quando vocês estão tendo aula de histo e de biocel, vocês olham no microscópio. Mas olhar protozoário, a gente olha na lupa. Eles já são, então, os unicelulares são maiores que as células de multicelulares. Tá? Mas isso tem um limite. As maiores, pessoal, são interessantes. Alguns organismos chegaram ao extremo aí do tamanho de um unicelular. Por exemplo, a Acetobulária, que é uma alga, ela chega a ter 10 centímetros. Tá vendo? Num formato de prato. Né? Não uma esfera perfeita. E você tem aqui até bactérias, ó, Thiomargarita, que tem 0,7 milímetros. Ou seja, mesmo organismos, a gente está falando ali, grandes para um unicelular, eles não são tão grandes quanto qualquer outro organismo multicelular. Tá? 10 centímetros, poxa, você tem vertebrados, 10 centímetros é um minúsculo vertebrado. Tá, eu acho que nem sei se tem algum vertebrado. Tem peixes, né? Peixes vertebrados pequenininhos. Né? Então, menores que 10 centímetros até. Bem menores que 10 centímetros. Então, assim, os menores vertebrados são do mesmo tamanho do maior dos unicelulares. Tá? Então, aumento de tamanho. Então, o aumento de tamanho corpóreo só é possível com a multicelularidade. Tá? Isso favoreceu a multicelularidade. Tem uma outra questão, pessoal, que é importantíssimo, que é um outro ponto a ser considerado, que é o volume. Tá? O volume. Então, quando você aumenta, por exemplo, a área linearmente, por exemplo, você dobrou a área. Decorem isso, pessoal, isso aqui é importantíssimo. Se você dobra a área, a superfície ela aumenta ao quadrado, tá? Então, se aumenta o comprimento daqui a aqui, dobrou, tá? O tamanho aqui linear, a área de superfície aumenta ao quadrado, mas o volume aumenta ao cubo. Então, o peso disso daqui, o volume interno, aumenta ao cubo. O que isso significa? Tá? Claro, existe também uma relação entre os multicelulares. Se você aumentar o tamanho, se eu dobrar de tamanho, né? Se eu tenho, por exemplo, 1,70 de altura, agora eu vou ter 2,40 m. A minha área externa de superfície total do corpo vai aumentar ao quadrado. Mas o volume total vai aumentar ao cubo. Tá? Isso daí tem uma relação importante do ponto de vista evolutivo, quando a gente aumenta ao cubo. Que é o seguinte, organismos muito grandes, né? A energia não consegue ser dispersada muito facilmente para o meio, porque o volume aumenta ao cubo, mas a área aumenta ao quadrado. Então a relação aqui superfície-volume,
o volume aumenta mais conforme o tamanho aumenta do que a área, tá? Então, organismos muito grandes, isso é uma hipótese, pessoal, está relacionado até, por exemplo, por que os grandes dinossauros não conseguiriam ser realmente de sangue frio. Porque quando você tem um volume muito grande de corpo, né, um volume muito grande de corpo, a energia não consegue se dispersar muito bem para o meio externo, porque o volume é muito grande e a área não acompanha o aumento do volume. Né? Então você tem, por exemplo, baleias que existem. Então existe uma hipótese de gigantiotermia. A baleia gigante tem facilidade de manter a temperatura corpórea até em águas mais frias, porque o corpo dela, a massa dela é muito grande, a energia que ela produz não sai muito facilmente para o meio. Tá? Então os grandes dinossauros possivelmente seriam multicelulares, né? Ou seja, não seriam multicelulares, seriam de sangue quente. Tá? Então o organismo maior, né? ele tem um volume muito grande. Né? Então, isso é outro motivo que você tem que ter multicelularidade. Por quê? Porque se você tem um volume muito grande, quando você aumenta o corpo, você aumenta muito a superfície, mas você aumenta muito mais o volume. Então, se você tem uma quantidade enorme de estruturas internas no unicelular, você não consegue fazer nenhum tipo de comunicação com o meio, do centro até o meio, com o meio. Então, pessoal, você tem que dividir esse corpo, tá? Para você aumentar mais ainda o quê? A superfície. Quando você divide, aí sim, em termos de volume, né, você fica com uma superfície muito gigantescamente maior quando você divide o corpo em relação ao próprio volume, tá? Então, a única maneira, porque o volume é muito grande conforme você aumenta o corpo, o volume aumenta bem mais que a própria área. A única maneira de você aumentar mais ainda a área em relação ao volume é dividindo esse corpo. Dividindo esse corpo em várias células. Você teria uma célula, então agora você tem muitas células. Com muitas células, agora sim você tem uma superfície bem maior que o próprio volume, em termos de comunicação de cada uma das células com o meio. Tá? Bom, então é isso que favoreceu, pessoal, a multicelularidade. Né? Por isso que as células se agregaram. E é por isso que as células se agregaram e formaram organismos multicelulares. Não só uma vez, né? Não só uma vez, não só nos animais, mas também nas plantas, mas também nos fungos, tá? Então a multicelularidade não surge apenas uma vez na evolução, tá? Surge várias vezes de maneira independente. É interessante como, por exemplo, nos animais e nas plantas há uma certa convergência evolutiva. Né? Claro, animais têm outras estruturas, como eu já falei para vocês, sistema sensorial, né? Então você tem sistema nervoso, células musculares que permitem movimento, uma planta não tem movimento, né? Isso que praticamente define nós como animais, né? Define os animais, apesar de porífero não ter célula nervosa e de movimento, mas meio que animal é sinônimo, né, de movimento, planta não. Né? Então, mas você tem apesar disso, você essas diferenças gritantes, você tem também convergência. Por exemplo, a formação de tecidos em plantas, assim como formação de tecidos em animais. Isso é uma convergência evolutiva espetacular, tá? Ou seja, o tecido vascular, os tecidos que vocês olham lá em anatomia vegetal, né? Vocês existem também tecidos semelhantes, não iguais, né? Mas semelhantes dentro dos animais. Ok, pessoal? Bom, então vamos ver um pouquinho dos poríferos. Os porífera, não vou entrar em grandes detalhes desse grupo, né? Então a gente vai ter uma aula por grupo, né? Primeiro porífera, depois quinidária, assim, não vou entrar em grandes detalhes em cada um deles, mas vamos falar algumas características importantes, né? O que eu acho que vocês têm que saber mais. Eu já falei, minha disciplina ela é bem evolutiva, né? Então, ao invés de a gente ficar decorando cada espécie de porífero, cada uma das características que eles têm, vocês sairiam daqui
da disciplina e não saberiam mais, depois de 2 semanas, o que é cada uma das características, esse entendimento evolutivo é o que eu priorizo, né? Esse entendimento da multicelularidade. Então a gente está falando de tecidos. Vamos voltar lá em Homo scleromorpha, a gente vai ver o tipo de tecido que o Homo scleromorpha tem. A gente vai voltar a essa questão de presença ou não de tecidos. É isso que eu quero e, claro, quero que vocês também saibam algumas características gerais do filo porífera. Se você vai identificar uma espécie perfeita, vai fazer um mergulho, vai identificar perfeitamente a espécie de porífero que está ali, isso só se você for um biólogo realmente que trabalhe e faça pesquisa com porífero e tenha sua carreira em porífera, né? O que é muito diferente do objetivo das aulas da graduação, né? Eu acho que o entendimento evolutivo ele acaba sendo bem mais importante. Então, assim, é uma dica que eu dou não só na minha disciplina, mas nas outras disciplinas de zoologia ou mesmo de botânica que vocês vão fazer, tenham esse entendimento evolutivo, que ele abre a sua visão e permite você entender o panorama geral que é zoologia, que é botânica ou que é qualquer disciplina aí dentro da biodiversidade, na área da biologia. Tá bom, pessoal? Esse é um objetivo que eu tenho. O Ricardo Benini também, que vai dar aula de vertebrados para vocês. Ele foi meu supervisor durante um tempo. Então a gente tem esse mesmo entendimento que vocês têm que entender as questões dentro da biologia de um ponto de vista evolutivo, ok? Entendendo por que e como cada uma dessas características importantes desses grupos surgiram. É isso que eu quero que vocês entendam. Ok? Então as esponjas, né? As esponjas, pessoal, poderia dizer para vocês que são um dos organismos mais fascinantes dentro da biologia. Por quê? Eles são um dos animais mais fascinantes da biologia e da zoologia, né? Por quê? Porque eles são extremamente eficientes com uma forma corpórea extremamente simples. Eles nem têm tecidos, enquanto que outros organismos extremamente complexos têm tecidos, movimento rápido, foram extintos. As esponjas estão aqui, sobrevivem muito bem, obrigado, com uma forma corpórea muito simplificada. Existe uma diversidade enorme de espécies de esponjas. Muito mais, por exemplo, existem mais espécies de esponja do que existem espécies de mamíferos, né? E eles conseguiram então um sucesso evolutivo incrível, com uma forma corpórea extremamente simplificada, né? E a mesma coisa acontece, a mesma coisa vale para os quinidária, né? Claro, é que as esponjas são bem mais simplificadas que um quinidária. Por exemplo, Medusozoa tem movimento, né? Que está dentro de quinidária, e esponja não tem movimento, nem movimento eles têm, tá? E são organismos que têm uma grande diversidade de espécies que está presente ali na história evolutiva há quase 1 bilhão de anos. É uma linhagem que tem quase 1 bilhão de anos e está presente aí até hoje, né? Quantas linhagens de vertebrados? Nem chega perto de 1 bilhão de anos, pessoal. Algumas têm 600 milhões, tá, ao máximo 700, ali, Devoniano, Ordoviciano, linhagens de peixes. Muitos surgiram bem mais recente, 100 milhões de anos. Mas, né, as esponjas estão aí há muito tempo, uma grande quantidade de espécies, e, ou seja, alcançaram um grande sucesso evolutivo. Tá? Então, olha, tem 8.600 espécies descritas. Sabe quanto tem de mamífero? Tem 5.000 espécies. Ou seja, olha a diversidade que tem, olha a diversidade que tem quase o dobro, isso porque é um organismo de água salgada, você tem a certeza que milhares de espécies ainda estão esperando pela nossa descoberta, né? Claro que elas não estão esperando, mas os biólogos ainda vão descrever uma grande quantidade de espécies de esponjas que ainda não foram descritas, né? Os mares ainda estão entre umas regiões bem pouco exploradas. A gente sabe menos dos nossos oceanos do que a gente sabe da superfície da Lua, tá? Então, existem muitas espécies com certeza ainda por serem descritas. E mamíferos a gente já com certeza descreveu quase tudo. O que tem de novo de mamífero? Basicamente roedores e espécies novas de roedores e espécies novas de morcegos, que são os grupos mais diversos. 2.000 roedores, 2.000 morcegos, as outras espécies são 1.000, né? Então, assim, toda a grande diversidade de mamíferos está dentro de roedores e roedores e morcegos. Só para vocês terem uma ideia do ponto de vista comparativo, né? Então, um organismo que a gente acha extremamente complexo, o topo da evolução, tem ali suas 5.000 espécies.
enquanto que um organismo extremamente simplificado tem 8.600 espécies. Tá? Existem esponjas de água doce? Existem. Eu vou tentar, não prometo nada, mas vou tentar levar um organismo vivo. Eu vou sempre tentar levar alguns organismos vivos em aula prática. Só que entendo a grande dificuldade que é isso, pessoal. A gente não tem um grande biotério. Eu queria até montar isso. Bom, vamos ver se um dia eu se tornar professor efetivo, eu monto um grande biotério de organismos vivos para aula prática para vocês, para os alunos, né? Mas no momento eu não tenho esse cacife, tá? Mas para manter algumas esponjinhas de água doce para vocês observarem, colocarem em lupa um pedacinho para vocês olharem os coanócitos, isso é muito legal, tá? Então a gente tem 150 espécies de esponjas de água doce. A mais antiga, né, ou seja, não, mais antiga não, esse grupo, pessoal, é extremamente antigo. Data lá antes do Cambriano, ou um pouco antes, ou no Cambriano, a gente não sabe exatamente quando surgiu, mas é mais de 600 milhões de anos atrás. Isso aqui está até subestimado. Esse grupo tem em torno de 1 bilhão a 700 milhões de anos, aproximadamente. A gente não sabe, é muito difícil se estimar essas idades muito antigas. A incerteza na estimativa das idades, quanto mais profunda essa idade for, né? Ou seja, grupos mais recentes é mais fácil de estimar, apesar da incerteza ainda. Mas os que são muito antigos, estimar a idade é mais difícil ainda. Tá? Então, assim, tem ali entre 1 bilhão e 700 milhões, mas tem com certeza mais de 600 milhões de anos de origem, os porífera. Tá? Ou seja, é um grupo que é o grupo mais antigo, né? É o grupo mais antigo aqui dos animais. Tá? Que não foi extinto, está presente até hoje. Ok? A diversidade é impressionante, né? Então, assim, é um grupo quase que exclusivamente marinho. Existem 150 espécies de água doce, e inclusive na América do Sul, tá? Mas você inclui ali, ela está presente em termos marinhos, né, em todos os oceanos do mundo. Né? Então você tem poríferos em todas essas regiões do mundo aqui. Algumas regiões são um hotspot. O que é um hotspot? Onde uma diversidade ela é maior. Então você tem essas regiões mais quentes, né? Normalmente a diversidade é um pouco maior. Então na Austrália aqui, o Equador deve passar mais ou menos aqui, né? Mais ou menos a linha do Equador aqui. Então você vai ter a diversidade, ela é um pouco maior nas regiões mais quentes, mas não necessariamente. Você tem regiões mais frias aqui, pelo menos, olha que interessante, né? Você tem um grande hotspot aqui na Europa e regiões aqui da costa da África, norte da África, né? E umas regiões da Ásia aqui, onde você tem aqui, ó, o que é vermelho, você tem uma diversidade maior de 200 até 400, quase 500 espécies. Mas a grande maioria das regiões do planeta, a diversidade não é muito grande. Você tem de 1 até 100 espécies, né, em todas essas regiões aqui do planeta. Né, mas é um grupo amplamente distribuído. Está presente na grande maioria dos mares. Então, você pegar um cilindro de mergulho lá na região de Ubatuba, ou qualquer região da costa brasileira e mergulhar, você vai encontrar esponja. Tá, pessoal? Ela é impressionante o tempo de vida desses organismos. Alguns vivem até 2.300 anos. Então, pessoal, eu acredito que seja o animal que vive o maior tempo, né? 2.000 anos de idade é algo que você pensa muito para algumas plantas, né? Eu vou falar de sequoias que tem 800 anos, algumas chegam a 1.200 anos. Existem algumas esponjas que chegam até 2.300 anos. Então aquele negócio que os vegetais vivem muito, os animais vivem pouco, é errado, né? Então uma árvore vive 60, 70 anos, os animais vivem pouco? Não. Tartarugas vivem 100 anos, baleias vivem 50, 60 anos, nós vivemos 80. E tem animais poríferos que vivem, um animal, isso aqui é um animal, vive 2.300 anos. Tá? Tá entre os organismos que vivem mais tempo no planeta. Né? Por isso que dar aula de zoologia não é fácil. A gente, se eu falar um professor de zoologia, talvez em termos de biodiversidade, sejam os professores mais difíceis de dar aula, porque você tem desde organismos unicelulares que a gente viu em protozoa, você tem organismos
Ou seja, o grupo com maior diversidade do planeta, que é Metazoa, com 1.100.000 espécies, ou seja, que é mais da metade de toda a diversidade do planeta, você tem organismos que vivem 2.000 anos, organismos que vivem poucos dias, alguns grupos de insetos. Então, ou seja, pessoal, animais realmente têm uma diversidade impressionante. É o grupo mais diverso de todos os seres vivos, né? E não vai perder, mesmo que a gente demore milhares de anos, centenas, dezenas e centenas de anos para estudar todas as espécies do planeta, tenho certeza que os animais não vão perder esse trono do grupo que tem a maior diversidade de espécies catalogadas tão cedo. Tá? É possível que os poríferas realmente tenham, os protozoários realmente tenham maior diversidade que os metazoários, mas no momento são os metazoários, tá? Então, são 1.100.000 espécies. Então lá, esponjas gigantescas, com mais de 2 metros de comprimento, tendo o homem aqui como base, isso daqui deve ter em torno da base aqui embaixo, deve ter em torno de 2 metros, tá? Talvez um pouco mais ou um pouco menos. E que chega ali até 2.300 anos de idade. Mas, pessoal, muitas não são tão grandes, são pequenas, né? São organismos ali de 2 a 10 centímetros de comprimento. Okay? A grande maioria tem ali, então, na verdade, entre poucos milímetros e alguns poucos metros. Tá? E existem esponjas que não são filtradoras, vou falar isso daqui a pouco, mas são carnívoras. Aí você fala, meu Deus, né, agora eu confundi tudo, agora eu não sei mais nada. Né? É verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. Né? Impressionante como o conhecimento é libertador em alguns aspectos, mas gera mais confusão em outros, né? Sim, existem esponjas carnívoras, tá? Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Eu tenho vários vídeos para mostrar para vocês. E um desses vídeos aí mostra uma esponja se alimentando, carnívora. Né? O que acontece na prática é que ela tem vários filamentos e esses filamentos funcionam como uma rede ou como uma teia de aranha, né? Então, quando um crustáceo chega próximo, e o crustáceo é interessante porque ele tem muitos apêndices, né? Vocês vão estudar isso lá em Equidzozo. Crustáceo, pessoal, tem uma quantidade enorme de apêndices, locomotores, apêndices, tudo que é tipo de apêndice. E aí o que acontece? Quando ele chega próximo a essas esponjas, esses monte de apêndices se embola com esses prolongamentos aqui, né, dessa espécie de esponja. E aí ele não consegue mais sair, ele fica emaranhado, como se fosse um inseto batendo numa teia de aranha. E a esponja começa a crescer em volta do corpo desse crustáceo. E começa a englobar, e as células da esponja começam a fagocitar partes, né, do corpo, começa a fagocitar as células desse próprio crustáceo. Aí ele começa a se alimentar. Né? Assim que ele consegue se alimentar do crustáceo. Basicamente é isso. Ah, eu tenho um videozinho aqui. Então, eu tenho esse videozinho aqui que mostra isso. Eu pensei que fosse mais pra frente, mas é aqui mesmo. Então você tem todos esses prolongamentos, um monte de espinho. Quando você é um organismo pequeno, cheio de apêndices, né, que nem esses apêndices locomotores, como um camarão, qualquer crustáceo, ele se embola. E a partir do momento que ele está preso aqui, ó, a esponja começa a crescer em volta dele. E as células da esponja começam a fagocitar partes do corpo dele, né? Aquilo que está em volta. E esse alimento passa para o interior das esponjas. Ok, pessoal? Bom, uma coisa que vocês têm que se libertar um pouco, né? Muitas vezes a gente tem esse pensamento de mamíferos e aves, né? Ou seja, o que significa isso? O que eu quero dizer? Essa grande quantidade de energia que nós precisamos para sobreviver, né? Então, assim, nós precisamos de uma quantidade de energia enorme para sobreviver, né? Então, a gente toma café da manhã, almoça, depois já está com fome antes do almoço, morrendo de fome, depois tem café da tarde, janta e às vezes alguma coisa para dormir ainda. Então, você se alimenta demais, você precisa de muita energia, porque a gente tem a temperatura corpórea maior que o meio. Mas muitos animais, a grande maioria dos animais, não precisa de tanta energia assim. Então, poucos, ó, alguns crustáceos que essas esponjas se alimentam já é suficiente para nutrir as células desses organismos aqui por muito tempo, por dias até semanas, né?
Então, eles comem pouco mesmo, né? Eles não têm sangue quente, eles não produzem uma grande quantidade de energia, não têm um metabolismo tão acelerado. Tá? Isso aconteceu em algumas poucas linhagens dos animais, né? A presença desse metabolismo extremamente acelerado, e principalmente em invertebrados. Né? Nada que acontece. A gente não tem invertebrados que precisam de uma intensa quantidade de energia, tanto quanto alguns grupos de vertebrados, principalmente aves e mamíferos, né? Isso é. Então, assim, se libertem um pouco desse pensamento de grande quantidade de alimento. Essa quantidade de alimento que eles adquirem, poucos camarões a cada semana, já é o suficiente para nutrir, né, essas esponjas. Então, ela consegue sobreviver semanas e semanas sem nenhum camarão se enroscar ali, porque ela não precisa de muita energia, ela precisa de muito pouca energia para conseguir sobreviver. Tá? É, Então, as esponjas, pessoal, normalmente são organismos multicelulares e extremamente simples, como eu já falei para vocês, né? Algumas pessoas, muitos pesquisadores, né, pessoas pesquisadores, não consideram, elas eram tão simples que não eram consideradas animais, tá? Até algumas e muitas filogenias colocarem ela como o grupo irmão de Metazoa. E aí, pessoal, é, surge uma outra discussão, né? Será que porífero ele é simplificado hoje porque na origem da evolução aqui o ancestral era simples e aqui aumentou em complexidade e aqui essa complexidade simples se manteve? Ou esse organismo aqui era um pouco mais complexo e na linhagem das esponjas ele perdeu parte dessa complexidade? Ou seja, ele tomou um caminho evolutivo no qual era melhor você ser um organismo extremamente simples, né, para fazer parte do meio a qual você vivia. Qual será a hipótese mais razoável? Né? Aí vem uma questão, é difícil de responder isso. E por que algumas levantou-se essa questão que possivelmente o ancestral, os poríferos mais o metazoa, poderia ser mais complexo que uma esponja vivente hoje? Porque você tem uma esponja que aparentemente tem tecido verdadeiro. Então, será que ela perdeu a capacidade de formar tecidos e sobrou esse resquício em uma muscularomorfa? Ou será que houve a formação de tecidos independentemente em todos os metazoas e o muscularomorfa de maneira independente? O que é mais fácil acontecer, pessoal, em termos evolutivos? Muitas vezes é mais fácil você perder uma estrutura do que formar ela duas vezes. Se a estrutura for muito complexa, ela nunca vai se transformar, nunca vai surgir duas vezes. Ou é muito, mas muito improvável que ela surja duas vezes. Por isso que quem tem olho dentro de metazoa, o olho é homólogo. É muito impossível uma estrutura tão complexa surgir duas vezes na evolução. Aparentemente, olho, né, o celo surge, eu não lembro qual lado ele surge, mas aqui, né, aqui dentro, não sei qual lado ele surge, não quero nem escrever aqui para não falar besteira, mas pode ser que seja aqui, né, aqui nesse ponto, nos urbilatérios, triploblastos bilatério, aqui, ó, triploblástico bilatério, pode ser que seja aqui, não tenho absoluta certeza, mas depois que ele surge, pessoal, alguns organismos perdem ele, né, principalmente os parasitas. Você pegar aqui, ó, plateumintos, vários nematódios, praticamente não tem olho, muitos nem tem olho, né? Você pegar uma tênia, não tem olho, ela perdeu essa estrutura, né? É muito improvável que depois, então, ela surja independentemente olho aqui, 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 e entre outros grupos, porque o olho é uma estrutura muito complexa. Tem estruturas muito complexas, tecido é uma coisa complexa, né? Esse tecido é complexo, então, poxa, será que ele não foi perdido o tecido da maioria das espécies de esponja e a muscularorfa manteve tecidos verdadeiros? Né? Muitas vezes é mais provável que isso tenha acontecido do que você ter, na verdade, surgimento de organismos muito simples aqui na base e você surge aqui de novo tecido só em um muscularomorfo. Você fala, nossa, mas isso não, poxa, mas será? O ancestral era tão complexo assim? Pessoal, vocês têm que pensar numa outra questão. Lembra que eu falei para vocês que no início do Cambriano surgiu 100 filos?
ou mais, a gente tem evidências hoje que aproximadamente 100 filos surgem no Cambriano. Lembra, né, que eu falei na aula anterior que você tem então uma explosão, vários nichos vagos, então a natureza testa um monte de forma corpórea e tudo mais? Exatamente, eu disse isso. E aqui a filogenia tem quanto? Que a gente conhece dos viventes? 34. E a posição filogenética dos outros, quanto que dá? 66 filos faltantes. Tem mais 66 filos que não foram posicionados filogeneticamente aqui dentro de metazoários, de animais. Então, onde eles ficam? Será que tinha muito filo aqui mais simples que porífera ainda? E aqui no meio? Então, onde estão esses outros 66 filos? A gente não tem hipótese, ou praticamente, eu nem sei se a gente tem hipótese para posicionamento desses outros 66 filos. A gente nem conseguiu resolver a relação dos viventes ainda. A gente nem sabe o padrão de relação direito dos 34 filos. Você imagina desses 66 aqui que ainda não existe, que a gente não conhece, tá? Então é por isso que essas ideias, então na verdade quando você posiciona esses outros grupos que foram extintos, né, de aqui dentro, quando a gente conseguir posicionar isso, pode ser que o nosso entendimento evolutivo de metazoários mude muito. Né? Ou seja, poríferos não tinha um ancestral simples. Pelo contrário, pode ser que ele fosse muito complexo e para a evolução de porífera mudou. Isso daqui pode acontecer muito. Por exemplo, aqui não está mostrando na filogenia, mas aqui do lado teria dentro de deuterostômios equinodermata. Equinodermata tem simetria pentarradial. Se você pegar o fóssil de um equinodermata, ele tem simetria bilateral. Porque equinodermata, se você voltar lá no começo, aqui é o equinodermata. Aqui são os organismos de simetria bilateral, que nem eu falei para vocês no início. Evoluiu secundariamente um padrão de simetria dentro de equinodermata, que aparentemente foi importante para o sucesso evolutivo desse grupo. Ou seja, se você fosse um organismo céssio, muitas vezes é melhor, ou com pouco capacidade de locomoção, talvez você ser pentarradial, tenha um padrão de simetria diferente, que não seja o bilateral, né, seja importante. Tá? Então, outros padrões, então pode evoluir, outras características evoluem secundariamente, ou seja, isso aqui é chamado em evolução de reversão. Tá? Nesse caso não é uma reversão, porque você não tem nenhum pentarradial aqui na base, mas você surgiu um padrão de simetria diferente ainda que mais se assemelha mais a esses grupos aqui, quinidária, radial, quitenófora, birradial. Tá? Então isso pode acontecer. Quando nós posicionarmos esses 66 filos, pode ser que nosso entendimento da evolução desses grupos, principalmente desses grupos da base, tá? Que lembra o nome da disciplina? Metazoários basais, então o entendimento desses grupos que evoluíram aqui na base da filogenia, mudem completamente. Tá? E muito do que vocês aprenderam até no colégio. Ok? Termos de características gerais, então. Quais as características gerais dos poríferos? Né? Eles dirigem água com alimento para dentro do corpo, então você tem o corpo todo perfurado por o que a gente chama de poros. Tá? Essa água entra para o interior do corpo, vai ser filtrada pelos coanócitos e ela vai sair por uma abertura maior chamada de ósculo. Ok? Então é basicamente isso. Esses organismos, você pode ter um único indivíduo formando colônias. É muito difícil de diferenciar o que é um indivíduo, o que é um organismo colonial. Ou seja, o que é uma colônia de indivíduos, o que é um único indivíduo. Normalmente esses braços aqui, ó, são indivíduos diferentes, formando uma colônia só. Tá? Então você tem essas ramificações aqui, que é o surgimento de novos indivíduos por brotamento. A gente tem várias hipóteses lá, a gente vai falar da reprodução desses bichos mais para frente. Ok? Então, uma das características mais importantes desse grupo é a presença de coanócitos. Então, eles ficam filtrando a água. Né? Então, aqui o batimento do flagelo leva à movimentação da água. Que interessante, a água vem por fora, bate nessa cesta de microvilosidades, partículas orgânicas ou partículas de alimento, né, material orgânico, se adere a essa cesta, a água passa para o interior e sai nessa direção. Então esse é o movimento da água. As partículas de alimento, uma vez aderidas a essas cestas, elas são direcionadas por movimento também ciliar, entre outras coisas,
para próximo do corpo celular. Corpo celular é o corpo da célula. E aqui ela é fagocitada, tá? Fagocitada para o interior da célula, onde ela é digerida, ok? Esse alimento, uma vez digerido, ele pode ser passado para as células vizinhas, tá? Essas moléculas orgânicas, entre outras coisas, pode ser passado para as células vizinhas, né? Você pode, por exemplo, exportar isso para o meio e você cria um gradiente e por transporte ativo celular. Então vejam aqui, pessoal, a importância de todas essas estruturas, aderência celular, tudo isso aqui que surge nesses organismos, né? Então, para a gente entender evolutivamente aderência celular, como isso surgiu na evolução, comunicação celular, transporte de células, tudo isso, o estudo desses organismos, né, os poríferos, tem modificado muito e tem ampliado, na verdade, o nosso conhecimento sobre comunicação, aderência e transportes entre células num organismo multicelular. Então, depois você tem as partículas orgânicas aqui, elas podem ser passadas por outros organismos através de... Normalmente ela é exportada para o meio e você tem transporte passivo e ativo pela parede celular dessas outras células, tá? Então, assim, só num esqueminha bem simples, né? Você vê aqui, isso aqui chama de ósteo e aqui o ósculo. Então, essas pequenas aberturas são os ósteos. Você tem um porócito aqui, que é uma célula que permite a entrada da água. A água vai entrar, então, nesses canais da esponja. Quando a água estiver passando por esses canais, né, a água só consegue passar por esses canais devido ao batimento de todos esses flagelos. Então, quando você tem um batimento em conjunto de milhares e milhares de equinócitos, você cria uma corrente de água. Essa corrente de água do meio externo para o meio interno faz esse movimento aqui. E quando essa corrente está passando, essas partes verdes são partículas de alimento, partículas orgânicas, que se aderem à cesta dos microvelocidades, né, essa cesta de microvelocidades do coanócito que é transportada para o corpo celular e passa para o interior do organismo. Ok? Os poríferos, de uma maneira geral, são conhecidos por não ter nenhum tipo de padrão de simetria. Aqui, só para fazer uma comparação, você tem os organismos de simetria radial e de bilateral, né? Isso aqui é bem genérico, bem geral, mas a gente lembra que na aula passada eu discuti bastante padrão de simetria em quinidária, né? Então, quinidária pode ser um organismo de simetria bilateral e não necessariamente radial pela classificação aqui, né? Mas os poríferos, de uma maneira geral, são organismos sem padrão de simetria, tá? Eles são organismos assimétricos. Tem uma outra questão também, né, pessoal? A gente vai falar daqui a pouco, né? A forma dos poríferos pode variar dentro da mesma espécie. A forma pode variar devido à corrente de água e disponibilidade de alimento. E aí é muito difícil para um taxonomista, ou uma pessoa, um pesquisador que descreve espécies de porífero. Porque você vai ver a mesma espécie, só indivíduos diferentes da mesma espécie com formas completamente diferentes. Né? Lembra que a gente classifica normalmente os organismos pela forma, dentro da taxonomia? A gente pega aqui o inseto. Ah, esse aqui tem uma manchinha aqui. Esse daqui, duas manchinhas aqui na asa. É uma espécie diferente do que não tem a manchinha. Esse aqui tem um aparato bucal um pouco mais alongado. Ah, então ele é uma espécie diferente. Poxa, você pega uma esponja, essa aqui tem um formato, ou tem um formato completamente diferente, são dois indivíduos da mesma espécie. Então isso dificulta muito a classificação dos poríferos. Tá? Dificulta pra gente, né, seres humanos, que estão tentando classificar eles. Né? Mas dificulta muito, tá? Eles têm esse padrão assimétrico e você tem, nossa, cada indivíduo tem uma forma específica. Ok? Então o crescimento deles depende das condições ambientais, depende do substrato na qual ele está aderido, porque eles são organismos sésseis, ficam presos ao fundo, da direção e velocidade da corrente de água. Por quê? Porque a corrente de água traz o alimento deles, então eles vão crescer sempre em direção às correntes de água. Na disponibilidade de espaço, às vezes tem um monte de porífero lá, ele vai ficar brigando pelo espaço, ele vai crescer para aquele lado onde tem um pouco mais de espaço. Então isso gera o quê? Organismos da mesma espécie. Ó, olhando vocês aí, biólogos, futuros biólogos, né? Que não tem um olho treinado ainda para identificar porífero. Eu, que estou dando aula para vocês, também não tenho um olho treinado porque eu não trabalho exatamente com esse grupo. Né? Você saberia dizer que isso daqui é a mesma espécie que isso aqui, que é a mesma espécie que isso aqui, que é a mesma espécie que isso aqui? Tá? Muito difícil. Para mim, se você mergulhando lá eu ia falar para vocês que isso aqui é diferente disso, principalmente desse.
e esses três aqui. São três coisas diferentes. E não, são exatamente a mesma espécie. É a espécie Scestopongia muta. Tá? E por que isso acontece? Acontece devido à briga por espaço, da onde vem o alimento dele. Se a corrente vem desse lado, ele vai crescer mais para essa direção. Se a corrente vem mais para esse lado, trazendo alimentos, ele cresce mais nessa direção. Então, para disponibilidade de alimento, briga por espaço e assim por diante, tá? Então, depende muito da posição, né, da disponibilidade de alimento e espaço dele para ele crescer. Então, eles podem ter formas completamente diferentes. Como eu já havia falado para vocês, esses organismos se desenvolvem até blástula, então até esse estágio de desenvolvimento embrionário. Né, eles começam a se diferenciar, né, as células se diferenciam, organismos células cada mais complexas, né, na verdade, e nesses organismos com essas formas aqui quando adulto. Lembrando lá, então, um dos únicos, né, metazoários basais que desenvolve até esse estágio aqui, né, outros desenvolvem até outros estágios. Eles não apresentam tecidos verdadeiros ou órgãos, com exceção de um muscularomorfo que a gente vai discutir daqui a pouco. Tá? O muscularomorfo tem tecidos verdadeiros. Eles têm na verdade, eles são um conjunto de células harmoniosas, muitas vezes aderido em uma superfície por uma matriz extracelular chamada normalmente que é calcária. Tá? Então, normalmente você tem um conjunto de células sem formar um tecido de maneira harmoniosa sobre uma matriz calcária, algum tipo de mineral, tá? Nesse caso, carbonato de cálcio. Ok? Basicamente é isso. Os poríferas, em termos ecológicos, para o ambiente aquático, ele é extremamente importante para o equilíbrio marinho, né? Eles são abrigo para muitas espécies, eles são proteção para muitas espécies, e eles são alimento para muitas espécies. Então, por exemplo, tartarugas marinhas se alimentam de poríferos, tartarugas marinhas se alimentam de quinidários, né? Nudibranquios, por exemplo, se alimentam aqui, que são moluscas, se alimentam aqui de poríferos. Serve e abrigo para eles não serem predados por peixes, entre outras coisas. Tá? Então, os poríferos são importantíssimos para o equilíbrio ecológico dos mares do planeta e por equilíbrio do planeta. A gente já viu, né, que os cocólitos, entre outros protozoários, são o pulmão do planeta. Né? Então, o equilíbrio dos oceanos é a base do equilíbrio dos ecossistemas do planeta. Né? Então, você alterar esse equilíbrio é muito perigoso. Né? E a gente tem feito isso, mas essa é uma outra discussão, uma outra disciplina. Né? Bom, as esponjas elas têm se tornado cada vez mais importantes para nós seres humanos porque elas produzem uma quantidade enorme de substâncias que a gente não sabia que elas produziam. Então, tem várias pesquisas sendo feitas, né, para cura de doenças, por exemplo, câncer, malária, entre outras. Então elas estão se tornando, antigamente, falar, o que esses organismos, né, muitas pessoas em geral, né, os leigos falam, esses grupos aí, qual a importância desses bichos, qual a importância dessa centopeia, né, qual a importância desse esponja no meio do mar. Ou seja, se ele não te... Primeiro que eles têm, né, do ponto de vista ético, eles têm direito a existir, assim como nós temos direito a existir, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles produzem uma grande quantidade de substâncias que são importantíssimas para nós seres humanos. Muitas substâncias que são importantes para nós seres humanos, tá, pessoal? Bom, as esponjas elas têm uma grande capacidade de filtração, então elas filtram ali até 1.500 litros de água por dia, tá? Então elas conseguem capturar uma grande quantidade de partículas alimentares do meio. Então, assim, é algo importante, é algo extraordinário, né? Filtrar uma grande quantidade de água, né, por dia. Tá? Então elas têm essa grande capacidade de filtração. A gente vai olhar a anatomia, na verdade, dos três grupos de esponja, né? As conoides, a ciconoide e a leuconoide. A gente vai falar daqui a pouco, então não vou falar nesses slides, desse padrão, nessa estrutura.
Só vou mostrar aqui para vocês então a capacidade de filtração da esponja. Então aqui, por exemplo, esse mergulhador aqui tá com corante, né? Parece meio amarelado esse corante que ele vai jogar na base dela só para mostrar a capacidade de filtração. Então ele está jogando aqui essa tinta e você vai ver essa tinta saindo pelo o ósculo aqui. Então ele joga na base, isso daqui passa pelo os ósteos e sai pelo ósculo. Olha a força da corrente. Então ela cria uma corrente impressionante mesmo de filtração, né? Isso aqui é só para mostrar a capacidade de filtração de uma esponja. Ele vai colocar em outra. Essas esponjas formando cones aqui. Muitas são classificadas por esse formato cônico ou não. Olha aqui, ó, a velocidade que a água sai, né, desses poros. Olha aqui, ó, tá? Então elas têm uma grande capacidade de filtração mesmo. Aqui eu acho que ele vai mostrar uma grande. Deixa eu ver se ele vai mergulhar e mostrar uma outra grande aqui. Eu não lembro direito. Jogou de novo. Não, aqui tem ele mostra uma bem grande, né? Olha aqui, o fluxo de água, parte externa. Impressionante, né? Aqui, essa grandona aqui, ó. Então essa aqui é aquela primeira que eu mostrei para vocês, que tinha uma forma definida, que é uma das maiores esponjas do mundo e que vive até 2.300 anos, né? Então olha o fluxo de água que vai sair pelo ósculo dela. Ela tem um ósculo só, tá? Esse bicho aqui. Na verdade ela não é colonial, não é que ela tem um ósculo só, essa esponja aqui não é colonial. Olha o fluxo de água para o meio externo que ela tem. Tá? É realmente impressionante. Tá? Isso aqui é constante, de noite, com esse fluxo de água para o meio externo, né? Filtrando a água do mar, se alimentando de partículas orgânicas do meio, entre outros organismos unicelulares que vai ter ali tamanho pequeno que seja possível de ser fagocitado pelos coanócitos, ok? Não é só partículas orgânicas. Ok, pessoal, então a gente tem três aqui, bom, agora falando desses padrões, a gente tem três padrões específicos de esponjas, né? As asconoides, as ciconoides e as leuconoides, tá? As asconoides, os coanócitos ficam na espongiocele. As ciconoides, os coanócitos formam canais. As leuconoides, os coanócitos ocupam câmeras claras. O que é isso, na verdade, né? Bom, vamos olhar no padrão das asconoides aqui. Aqui, pessoal, o meio interno da esponja é chamado de espongiocele, ok? Esse ambiente interno aqui do corpo. Então, essas esponjas asconoides são bem simples. Você tem um meio externo aqui, eu não vou nem desenhar. A água vai passar pelo porócito, né? Aqui é chamado de ósteo, a abertura do porócito, é uma célula, tá? Você pode ter um núcleo celular aqui, ou seja, os poros são bem diminutos, bem minúsculos, e vai chegar no meio interno da espongiocele. A espongiocele vai estar toda coberta do quê? De coanócitos, para se alimentar. Só que qual é o problema dessa asconoide aqui? Qual que é o problema para a alimentação das asconoides? O problema, pessoal, é que a espongiocele forma uma região interna morta, sem contato com coanócitos, porque a espongiocele é muito grande. Então o que acontece? A água, se tiver um monte de superfície orgânica aqui no centro da espongiocele, para a molécula orgânica ser capturada, ela tem que estar em contato com o coanócito. Então, aqui no centro, o contato das moléculas orgânicas com o coanócito é muito pequeno. Na verdade, não é pequeno, não é possível, né, devido ao grande espaço. Aí você tem outros dois padrões mais complexos que diminuem a distância dos coanócitos para as partículas orgânicas, né? Essa daqui é a principal delas, a do tipo leuconoide, porque a água vai ser jogada para algumas câmaras e nessa câmara vai estar toda cheia de coanócito. A água vai ficar sofrendo turbulência aqui dentro, então a água vai passar sempre em contato com algum coanócito para a substância, para as partículas orgânicas serem capturadas. Nesse caso aqui, há muita água, muitas, na verdade, muitas partículas orgânicas
vão entrar para a esponja, vir para a espongiocele e sair pelo ósculo, sem ser capturadas pelos coanócitos. Aqui você tem uma chance maior na ciconoide das partículas orgânicas serem capturadas e aqui uma chance maior ainda das partículas orgânicas serem capturadas. Porque a proximidade das partículas orgânicas com os coanócitos é muito maior nesse padrão anatômico das esponjas leuconoides. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Aqui, então, a água entra, passa pelo porócito, vai para a espongiocele toda forrada de coanócitos. Porém, esse padrão aqui dificulta a captura das partículas orgânicas. Nesse padrão aqui, bom, vou falar só o caminho da água aqui para vocês. Cada cavidade aqui vai ter um nome, tá? Então, o ósteo vai ser essa cavidade aqui. Na verdade, você não tem um porócito nesse caso, para abertura do ósteo. Aí você chega aqui até o canal inalante. Do canal inalante vai passar pela prosópila. Então, essa abertura para o interior do canal radial é chamada de prosópila. O canal radial é onde vai estar os coanócitos, tá? Todos os coanócitos. E depois a água vai passar pela apópila e aqui vai estar a espongiocele. A espongiocele é esse canal aqui. Então, nessa esponja, a espongiocele não está coberta por coanócitos. E a mesma coisa acontece aqui, que aqui praticamente você não tem espongiocele, você não tem uma cavidade interna na leuconoide. Por quê? Toda a cavidade interna está completamente coberta por canais e coanócitos. Então você não tem espaço morto. Esse espaço aqui sem coanócitos é chamado de espaço morto. Aqui você não tem espaço morto. A água vai entrar por um canal inalante, vai passar pela prosópila até aqui a câmara flagelada, depois ela sai pela apópila até o canal exalante e vai passar pelo ósculo por meio externo. Então você tem nomenclaturas diferentes, tá, pessoal, entre esses três padrões aqui, tá? Não precisa necessariamente decorar isso. Seria legal, porque vocês são biólogos, mas só de entender um pouco melhor, né, a anatomia interna das asconoides, ciconoide e leuconoide já é o suficiente. Então, pessoal, esse padrão asconoide, leuconoide, ciconoide vai se refletir no tamanho da esponja. Nessas daqui, como não consegue capturar muito alimento, vai ser o quê? Menores ou maiores, pessoal? Vai ser necessariamente menores. Tá? Então, as asconoides, tem esse padrão aqui, são esponjas menores, né? As esponjas asconoides. Normalmente elas formam canais e são indivíduos bem menores, de alguns milímetros, centímetros e milímetros de comprimento. Tá? Aqui é uma leucosolênia, tá? Aqui uma clátrina, que tem esse padrão aí, asconoide, ok? Então, normalmente elas são pequenas. Aqui, de novo, uma outra visão, esse padrão asconoide. Normalmente, esse padrão asconoide está no grupo das calcárias. Eu vou mostrar um pouco para vocês da diversidade daqui a pouco, tá? Então, você tem aqui, ó, a espongiocele, né, passando pelo porócito. Isso aqui é uma célula que forma esse canal. Não, desculpa, espongiocele não, eu falei ósteo, né? Espongiocele é o centro aqui. Passa pelo ósteo, por uma célula chamada de porócito, e ela vai entrar aqui água na espongiocele. A espongiocele está toda coberta de coanócitos, ok? Que vai capturar o alimento. Tá? São organismos da classe calcária, aqui uma outra leucosolênia, são organismos bem pequenos. Tá? Esses organismos são bem pequenos. As ciconoides, então você tem as ciconoides que são um pouco maiores, podem chegar a padrões maiores, porque ela tem uma eficiência maior na captura de alimento, né? Então o alimento é capturado aqui dentro do canal radial, que é totalmente coberto por coanócitos. Então na espongiocele você não tem cobertura de coanócitos, tá? Então aqui está uma vista mais, uma visão melhor, né, da esponja, uma mais fina, né? Então você tem aqui, ó, o ósteo, essa abertura aqui é chamada de ósteo. Aqui não é mais formado por um porócito, o porócito está aqui, ó. Então o ósteo é a abertura, você vai chegar no canal, nesse canal aqui, que esqueci o nome desse canal. Bom, tudo bem. Canal inalante, lembrei, canal inalante. Aí você vai passar pela prosópila,
a prosópila vai ter sim a célula aqui que se formando o poro, que é o porócito, vai chegar até o canal radial, todo coberto por coanócitos, e depois vai passar pela apóplea, a água, né? Então a água vai vir por aqui, vir para cá, ou por aqui, chegando aqui então no canal radial, todo coberto por coanócitos. O contato com as substâncias, partículas orgânicas, esses pontinhos, ele é maior, né? Não é tão grande quanto um padrão leuconoide, mas ele é maior, né? Então está cheio de pontinhos. Aqui alguns vão ser perdidos? Sim, alguns vão ser perdidos, né? Algumas substâncias orgânicas vão ser perdidas. Mas a maioria acaba sendo capturada pelos coanócitos. Depois a água vai passar pela apópila e chega até a espongiocele. A espongiocele não é coberta por coanócitos nesse caso, é só o canal radial. Tá? Aqui é uma esponja que tem esse padrão, uma esponja do gênero Sicon, tá? Que tem um padrão ciconoide. Tá? Aqui uma outra esponja do gênero Sicon, aqui vários, né, indivíduos, tá? Esponja do gênero Sicon. E o padrão leuconoide, que é o padrão mais complexo, que permite o crescimento maior. Essa daqui são as que tem a maior capacidade de filtração. Então a água entra, né, pelo ósteo, chega até no canal inalante, que vai até as câmaras flageladas, passa para o canal exalante, depois vai para o ósculo. Então aqui num padrão mais específico, né, mais próximo, você tem a água entrando pelo canal inalante, chegar até a câmara flagelada, né, onde estão os coanócitos. Os coanócitos ficam dentro dessas câmaras e a água fica circulando. Como você tem um monte de partículas aqui e a água fica circulando, você garante o máximo de proximidade entre as substâncias orgânicas e os coanócitos. Tá? Então a água entra, circula e começa a sair pelos canais exalantes. Tá? Sai pelos canais exalantes até o ósculo. Aqui você praticamente não tem espongiocele. Todos os canais exalantes vão dar aqui na grande abertura do ósculo. Ok? Essas esponjas são mais eficientes em termos de captura de alimento. Então aqui você tem uma esponja desse tipo. O grande ósculo aqui, basicamente o ósteo você não consegue enxergar. Né? O ósteo, né, você não consegue enxergar, só o ósculo, que é a abertura maior, que é o canal de saída. O canal de entrada da água você praticamente não consegue enxergar, só em lupas e microscópios. Ok? Então aqui você tem os ósculos. Essa daqui dá até para você enxergar um pouco dos canais exalantes, né? Esses canais aqui nessa espécie, na clátrea. Ok, pessoal? Uma outra que é importante. Então, esse organismo é simples. Todos os processos acontecem a nível celular. Respiração e excreção sempre por difusão. Lembrando que isso é um animal, né? Então, Então, você tem que falar de metabolismo e tem que falar de respiração e excreção, né? Existe até, muito interessante, existe até uma resposta ao meio. Se começar a surgir muito sedimento, que pode começar areia, né? Tacar um mão de areia aqui, que pode entupir os poros, né? Os ósteos, os canais de entrada e até os canais internos da esponja, sabe o que acontece? Ela fecha, né? Ela tem a pinacoderme desses bichos tem células contráteis. Elas fecham o ósculo. Fecham não, mas diminui bastante o diâmetro dele. E a entrada de água é reduzida ao extremo, né? Então, o fluxo de água, então se o mar está muito revolto, tem muito sedimento em suspensão, ela diminui muito o fluxo de água interna do corpo da esponja para impedir o entupimento dos canais internos dela. Muito interessante, né? Então vou mostrar só um pouquinho da fisiologia aqui, que é importante, né? Esses organismos são interessantes em termos fisiológicos. Só para vocês saberem um pouco do movimento. Isso daqui então é uma colônia de esponjas, né? Representados numa animação. Elas têm capacidade aqui, pessoal, de fechar ou de diminuir muito essas aberturas, porque a própria epiderme tem células contráteis. Não existe epiderme aqui, né? Seria pinacoderme, que não é um tecido verdadeiro, tem essa capacidade de reduzir, ó, a abertura. Maior fluxo de água, menor fluxo de água. Então, até esponja tem um tipo de movimento. Tá? Até esponja tem movimento. O que não acontece nas plantas.
Claro que esse movimento é extremamente reduzido, né? Tem a capacidade de se movimentar em alguns poucos pontos, que é o ósteo, né? Então, suas aberturas, os canais de entrada de água. Tá? Então, você tem essas entradas de água aqui para o interior do corpo das esponjas. E aqui só mostrando esses canais. Né? Ele demora um pouco para passar esses videozinhos. Pronto. Então, o corpo aqui está entrada de água, saída ali. Aqui está mostrando os alimentos, então, por exemplo, partículas orgânicas chegam por interior do corpo dela até entrar em contato com algum coanócito, aí o coanócito você vai ficar aderido na cesta, essa cesta leva o alimento até a célula, quando a célula captura ela envia para o meio interno. Isso aqui é o mesoílo, isso daqui são outras células que a gente vai falar daqui a pouco. Você tem as espículas, tá? A anatomia das espículas é utilizada para o esqueleto interno de mineralizado das esponjas e os pinacoderme, que forma a superfície. Tá? Então, todo o oxigênio, a troca gasosa é toda feita por difusão. Então, você tem oxigênio entrando, CO2 sendo expelido. Né? Então, elas não são tão complexas a ponto de necessitar sistema circulatório e respiratório, estruturas específicas. E a excreção, os compostos nitrogenados também são realizados por difusão simples, tá? Do meio interno para o meio externo. Do maior gradiente de concentração para o menor gradiente de concentração. Ok, pessoal? Então, parte fisiológica é essa. Vamos falar rapidamente dos tipos celulares das esponjas, como é o corpo de uma... Como é que é formado o corpo de uma esponja? Né? Então, você vai ter umas células aqui na superfície, a pinacoderme, tá? Chamado por quem forma pinacoderme são os pinacócitos. É o que a gente tem mais perto do tecido verdadeiro de uma esponja e alguns aparentemente são tecidos verdadeiros, tá? Em uma escleromorfa. A gente vai ver daqui a pouco. Pinacócito. Você tem outras células aqui, células que seriam próximas de um tecido conjuntivo, que são os colêncitos, vão secretar vão secretar proteínas, vão dar suporte à pinacoderme, às células da pinacoderme, né? Então elas têm outras funções, ela vai secretar uma matriz extracelular que é chamada de mesoílo, tá? Ela vai dar suporte também aos coanócitos aqui, né? Muitas dessas células. Aí você tem vários tipos de células. Você pode ter os arqueócitos e algumas células que vão secretar as espículas. Então a gente vai ver rapidinho essas células. Aqui são essas células. Ó, a gente tem os coanócitos, a gente falou bastante deles. Mas vocês têm os arqueócitos. Os arqueócitos também chamada de amebócitos. Né? Arqueócitos ou amebócitos. Vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas. Aqui, então, você tem os arqueócitos ou amebócitos. Essas células, arqueócitos, elas vão se diferenciar em outros tipos celulares. Então, é como se fosse uma célula... O arqueócito é uma célula indiferenciada, ou amebócito é uma célula indiferenciada. E ela vai se diferenciar em outros tipos celulares, tá? Ela vai se diferenciar em colêncito, então ela pode se diferenciar em colêncito, ela pode se diferenciar em esclerócito, em espongiócito ou lofócito, tá? Então, ó, o esclerócito vai secretar as espículas. Então, essa célula, arqueócito diferenciado em esclerócito, é o que vai secretar essas espículas. Um tipo de tecido mineralizado que vai dar sustentação ao corpo da esponja, tá? Você tem então os esclerócitos. Os arqueócitos podem se diferenciar em esporangiócitos e secretam fibras do esqueleto também. Né? Os arqueócitos podem se diferenciar em colêncitos e secretar proteínas, entre elas o colágeno. Lofócitos também secretam colágeno e tem outras funções também. Né? Percebam, pessoal, que interessante. Esses bichos também têm colágeno. Então, desde esponjas, a proteína colágeno é uma proteína que está presente, praticamente é uma sinapomorfia dos animais. Todos os animais têm colágeno. Tá? Então, nós falamos as mulheres aí comprando produtos de beleza falam que contém colágeno, né, que é umas proteínas mais importantes para a integridade da pele, né? Então, proteínas colágeno. Os
são os animais como um todo apresentam colágeno. É uma das proteínas mais importantes para os animais. São proteínas que estão presentes em todos os animais. Então, parte da forma corpórea deles é dada estruturalmente por essa proteína colágeno. Tá? E você tem, então, os arqueócitos ou amebócitos formam parte da estrutura que seria o nosso tecido conjuntivo interior do corpo. E você tem células de preenchimento que são semelhantes ali à nossa epiderme, que é chamada de pinacócito, né? E os pinacócitos, que é essas células da epiderme, isso aqui é os pinacócitos, que formam, na verdade, o limite do interior do corpo para o meio externo, né? Algumas se diferenciam em miócitos ou porócitos, que regulam ali a entrada de água, tá? Em algumas espécies. Então aqui em termos, essas células em termos gerais, ó, aqui você tem os amebócitos ou arqueócitos ou também esclerócitos, que vão secretar as espículas. Aqui é a espícula, né? Então, o amebócito é a célula não diferenciada, né? O esclerócito é a célula já diferenciada. Tá? Então, aqui você tem as espículas, estão secretando espículas, né? Você tem os pinacócitos, que formam a superfície. Você tem outros amebócitos com outra função aqui. Você tem os porócitos. Ok, pessoal. Então, são basicamente essas células as mais importantes do corpo de uma esponja. Tá? Todas essas células aqui. Quanócitos é a mais importante, já falamos delas, uma das mais importantes, ela que realiza a captura do alimento, e esse alimento, depois de capturado, pode ser transmitido para essas outras células, né, que não tem a função de capturar alimento. Ok? Então, os quanócitos transportam o alimento para as outras células. A próxima de um tecido verdadeiro acontece no grupo das homoscleromorfa na pinacoderme. Por quê? Porque ela tem lâmina basal. Lembram, pessoal, em biologia celular, o que é uma lâmina basal? Na nossa epiderme, as células que forram a superfície do nosso corpo têm uma lâmina basal, que é uma lâmina com fibras, né, proteínas, entre outras fibras, que formam a sustentação da epiderme. Tá? Aqui, em homoscleromorfa, eles têm lâmina basal na pinacoderme. Problema, né, pessoal? Então, porífero perdeu a capacidade de formar tecidos, a grande maioria das espécies, e o ancestral tinha essa capacidade de formar tecidos, eles perderam, ou isso surgiu independentemente no clado que deu origem, né, depois aos outros metazoa, e aqui também. Complicado, ainda não sabemos disso. Placozoa, que é um outro grupo que a gente vai falar depois, pode ajudar a gente a entender um pouco melhor isso, porém Placozoa também é um grupo muito simples, a gente não tem muita ideia ainda da posição filogenética dele, não sabe se ele é relacionado diretamente com porífero, se ele é relacionado com os outros metazoários, e a posição filogenética dele é importante para o nosso entendimento, né? Então, assim, se ele for mão de porífero, provavelmente pode ser que ele também tenha perdido complexidade. Se ele for mão de metazoa, você tem dois grupos, né, que surgiu independentemente a placa, né, o tecido verdadeiro, que seria todos os outros metazoários, menos placozoa e outros grupos de porífero, com exceção homoscleromorfa. Então, assim, a posição filogenética de placozoa é importantíssimo também para o nosso entendimento aqui dessa evolução dessas características. Tá? O esqueleto desses bichos é definido por essas espículas, que são tecidos mineralizados. A maioria das esponjas apresenta espículas, mas tem uma que não tem. Tá, algumas têm espongina. A gente vai falar dela mais pra frente. Se eu não me engano, é homoscleromorfa também, mas eu não tenho certeza, a gente vai ver mais pra frente. Mas, pessoal, alguns grupos têm espículas silicosas, hexactilemida, que seja que tem 6 ramificações. Outras têm espículas silicosas diferentes de 6 ramificações. Aí a gente tem Demospongiae. A gente tem um grupo das calcária, na qual a espícula não é silicosa,
A espícula é dicarbonato de cálcio. E se eu não me engano, escleromorfo, homoscleromorfa, eu acho que é homoscleromorfo, que é o único grupo que falta. Hexactinetina, demospongia, calcária, que é esse grupo aqui, e faltou homoscleromorfo. Então, olha que homoscleromorfo como é interessante. Tem lâmina basal e tem também um esqueleto proteico ao invés de um esqueleto de mineral. Tá? Agora, as espículas, pessoal, as espículas são extremamente importantes para a classificação, não só de grandes grupos de esponjas, mas também de espécies. Uma espécie tem esse tipo de espícula, outra espécie tem esse tipo de espícula. Então você olha as espículas delas e você classifica, né, as diferentes espécies. Então, assim, a forma geral do corpo muitas vezes é difícil da gente identificar, teria que olhar exatamente coletar uma amostra, olhar ela no microscópio para identificar a espécie e a qual grupo pertence. Tá? Reprodução, a gente já está no final, não falta muito, mais uns 15 minutos a gente termina. Reprodução, as esponjas têm altíssima capacidade de regeneração. Então elas têm reprodução assexuada por regeneração e por um outro tipo chamado de embriogênese somática. O estudo das esponjas tem ajudado a gente a entender, né, como a regeneração acontece nos animais. Tá? Ou seja, regeneração é reposição de partes perdidas. Mas se você pegar uma esponja, picotar ela, picotar ela numa placa de Petri, o que vai acontecer? Depois de um tempo essas células vão se agregar e essas células vão formar novas esponjas. Aí vem uma questão, pessoal, como que essas células todas separadas conseguem se agregar formando um novo indivíduo? Né? Como isso se forma, como isso acontece, né? Isso é extremamente importante e interessante. Por quê, pessoal? Porque como é que essa célula sabe que está nesse grupinho aqui, que ele tem que se juntar com essa célula aqui? O que sinaliza isso? Como é que ela tem movimento para chegar perto da outra? Tudo isso, pessoal, é importante, né? E a gente está estudando isso para entender um pouco melhor a aderência celular, né? A adesão celular, que as células se aderem umas às outras, como elas conseguem, depois que elas se aderiram umas às outras, se diferenciar em partes separadas da esponja. Né? Então isso aqui é importante. O estudo desses grupos tem ajudado a gente a entender essa regeneração e pode ajudar nós mesmos a regenerar partes perdidas do nosso corpo, quais são as substâncias, quais são as moléculas sinalizadoras, porque a diferença nossa é que, bom, a gente consegue sinalizar para aquelas células iniciar a divisão e depois diferenciar numa parte perdida do corpo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente regenera um membro perdido, um ser humano. Né? Então, esses estudos são importantes, tá? Para nós seres humanos. Elas se reproduzem por brotamento, então é simples. Você tem uma esponja, cresce outra esponja do lado aqui e ela pode se diferenciar separando em outro indivíduo independente desse, ou o que acontece muito, cresce uma outra esponja aqui e aí elas formam dois indivíduos coloniais. Tá? Então você tem regeneração embriogênese somática. A diferença de regeneração é quando você corta um pedaço e ela regenera aquela parte. Embriogênese somática é quando você picota o organismo inteiro e ele se reestrutura, ressurge o organismo, né? Brotamento seria realmente brota de uma parte do corpo um outro indivíduo. Ele pode se separar ou ficar aderido formando colônia. Tá? Isso é brotamento. E aqui é um exemplo de várias espécies de esponjas se reproduzem por brotamento. Então aqui, ó, essa espécie de tétia, você tem o broto formado, 3 brotos formados, esse aqui já até se separou. Tá? Então você tem um broto formando aqui, outra esponja, forma outra esponja, aqui esse broto se separou. Essa daqui, ó, você tem, cada bolinha dessa daqui é um brotamento. Então isso daqui pode se separar, até ir com a corrente, né, marinha, caminhar com a corrente marinha e parar em outro lugar e ali se desenvolver uma nova esponja. Aqui também, ó, parece um ursinho cheio de prolongamentos, né? Cada prolongamento desse daqui é um broto surgindo que vai dar origem a uma nova esponja. Ok? Existe uma outra forma de reprodução que é chamada gêmulas, né? Então é como se fosse como se fosse uma semente, né? Mas não é necessariamente uma semente, porque não tem reprodução sexuada nesse caso.
No interior da esponja, forma-se o quê? Um agregado de espículas mais arqueócitos indiferenciados. Lembra que o arqueócito, o amebócito, diferencia em qualquer outra célula interna da esponja? Exatamente. Então o que acontece? Você tem um agregado de arqueócitos envolto por espículas, né, e aquilo fica latente dentro da esponja. Assim que a esponja parental morre por algum motivo, esse organismo aqui consegue, na verdade seria um outro, vai dar origem a um outro organismo, né? Ele consegue sobreviver àquela condição adversa, tá? Ele tem grande capacidade de suportar mudanças ali no ambiente. Esses períodos de seca, nossa, períodos de seca, existem esponjas na Amazônia, tá? Então, por exemplo, existem esponjas, na aula prática vocês vão ver isso, esponjas que vivem no galho das árvores da Amazônia. Você fala, como? É porque na época de cheia, a água sobe, elas ficam submersas. E aí o que acontece? Aquele indivíduo, essa espícula aqui, pronto, essa gêmula, na verdade, vai brotar, vai formar uma esponja, nesse período de abundância de água, ela consegue se reproduzir, forma novas gêmulas que ficam ali dentro latente. A água vai em período de seca, a água baixa, a esponja morre. Quem que fica vivo? As gêmulas. Na próximo período de cheia, né, enche os rios, as gêmulas ficam dentro da água, aí elas brotam de novo e assim continua o ciclo. Tá? Então, em água doce, pessoal, essas gêmulas, esponjas de água doce, é muito comum você encontrar gêmulas nas esponjas de água doce. Ok? Reprodução sexuada também acontece, muitas esponjas são vivíparas. Que bizarro, né? Muitas esponjas são vivíparas, tá? Então o que acontece? Há a formação de óvulos, os ovócitos e os espermatozoides, tá? Então você pode ter esponjas machos e fêmeas, ou esponjas que têm os dois sexos, produz o octófago e o espermatozoide, e assim por diante. Então aqui, por exemplo, a maioria, né, então são monóicas, elas produzem ambos, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, mas existem também as dioicas, tá? Um óvulo, outro espermatozoide. Nesse caso aqui, você tem uma produzindo o espermatozoide, então você está mergulhando aqui, está mergulhando em esperma de esponja. Isso aqui é a nuvem de espermatozoide. E como que ela vai fertilizar outra esponja? Assim, pessoal, essa nuvem de esperma, ela é levada, tá, até onde? Até os canais. Tá? Então ela entra pelos canais, o ósteo, e vai chegar lá nos coanócitos. Tá vendo essas bolinhas pretas aqui, ó? Isso aqui são os espermatozoides de uma outra esponja. Elas entram, chegam até os coanócitos. O coanócito captura esse espermatozoide como se fosse uma partícula de alimento. Aí, como aqui é um coanócito que capturou. Ele captura, aí ele deixa de ser um coanócito. Ele se torna uma célula de transporte de espermatozoide. Aí ele transporta o espermatozoide para onde? Para o ovócito. E lá o espermatozoide entra no interior do ovócito e fecunda o ovócito. Tá? E aqui forma um novo indivíduo que vai ser liberado aonde? Através da corrente. Tá? Então o embrião começa a desenvolver até a fase larval, a parenquímula, e isso é liberado nos canais e sai pelo ósculo das esponjas. Tá? Então o desenvolvimento interno, né? Fecundação interna, e o desenvolvimento acontece no interior do corpo da, teoricamente, fêmea, né? Seria porque elas são dioicas, mas acontece no corpo do outro indivíduo, e é liberada a larva. Tá? É aqui que eu queria mostrar aqui. Aqui. Isso daqui é muito interessante. É uma esponja liberando a larva. Né? Então você tem aqui, ó, esponjas vivíparas. Tá vendo essas bolinhas brancas aqui? São parenquímulas. Ele já vai dar um zoom, a gente vai ver em detalhes aqui aqui, ó, deu um zoom. Então as larvas, a esponja tá liberando as suas larvas. Olha, isso aqui é larva de esponja, isso aqui é parenquímula, é a larva das esponjas. Bom, quando a gente olha em detalhes assim, né, pessoal, principalmente no desenvolvimento embrionário e vê essas características, a gente consegue reforçar a ideia que realmente esponja é um animal, né? Tem larva que tem movimento ciliado, você tem reprodução e desenvolvimento, fecundação interna e desenvolvimento,
no interior do corpo, né? Então as esponjas são vivíparas, impressionante, né? Tranquilo, pessoal? Bom, existem vários tipos de larva, a gente não vai diferenciar isso, é muito tipo diferente de larva. Existem larvas, vários tipos de larvas, cada grupo tem suas larvas específicas. Você tem a calcária, homoscleromorfa, demosponja, cada um tem um tipo de larva. Genericamente ela é chamada de parenquímula, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouco uma larva em específico que é bem interessante, né? Um padrão larval que é bem interessante. Como eu já havia falado, algumas não são vivíparas, mas outras são ovíparas, né? Claro, você está no meio aquático, então não necessariamente você precisa de fecundação interna, você pode ter fecundação externa, você liberar o espermatozoide e o óvulo para o meio. No caso da xestospongia, aquela que eu já falei no começo, que é uma das maiores esponjas que existe, que vive muito tempo, 2.000 anos e tal, você tem fecundação externa. Você tem um indivíduo nesse caso, elas são monóicas, né? Ou seja, pode liberar óvulo quanto espermatozoide, mas eles são liberados em tempos diferentes. Então você tem aqui, ó, uma liberando o espermatozoide, a outra liberando os óvulos, né? Esse encontro vai acontecer no meio externo, tá? Então você vai ter o espermatozoide, a cabecinha aqui, encontrando o ovócito, tá? No meio externo, não dentro do corpo de um dos dois indivíduos. Ok? Então aqui você tem muitos tipos de larva, eu não vou entrar em detalhes disso. Você tem vários tipos de desenvolvimento até a estágio de larva, né? Então, ó, triquimeia, calciblástula, anfiblástula, sinctoblástula, disférula, desenvolvimento direto, nem passa por estágio de larva, parenquímula. Em geral, pessoal, a gente tem a larva parenquímula, desenvolvimento tipo parenquímula e larva parenquímula. Tá? Se vocês decorarem isso, já é o suficiente para mim. Mas tem esse padrão aqui que é muito interessante, tá? Que está presente em alguns grupos, que é chamado de anfiblástula. O que é essa anfiblástula? Então, normalmente a larva parenquímula só acontece o seguinte, né? Que é a principal. Vamos começar dela, parenquímula. Parenquímula, pessoal, nada mais é que uma larva que se assenta no meio aqui, bentônico, né? Tem movimento, ó, cílios, tá vendo? Então, o animal é bentônico quando adulto, mas quando larva, tem movimento, animal, né? Movimento ciliar. Aí essa larva se assenta no meio, né? Aqui ela é bentônica, ela se assenta aqui, começa a surgir os canais, ou seja, ela vai sofrer metamorfose, vai se diferenciar em estruturas aqui de uma esponja como a gente conhece, uma esponja adulta, tá? Já a que a gente chama de anfiblástula, que seria essa daqui, passa por um processo interessante. Do óvulo começa os estágios de clivagem até, né, aqui a estomoblástula. Da estomoblástula para a anfiblástula sofre um processo de inversão, né, que seria isso daqui. O que é inversão? Normalmente, pessoal, dentro de todas as esponjas, os coanócitos estão no meio interno. Concorda? Você não vê uma esponja com os coanócitos no meio externo. No meio interno. Então tá aqui, ó, os coanócitos no meio interno. Só que, na inversão, os coanócitos ficam expostos para o meio externo. Então chega num estágio de anfiblástula, que é essa larva aqui, na qual os coanócitos estão todos voltados para o meio externo. Então ela inverte. Então ela se dobra, tá vendo? Daqui ela como se ela se dobrasse para cá. Ó. Se dobra nessa direção e ó, expõe todos os coanócitos. Aí depois na metamorfose ela sofre o processo de inversão de novo, né? E coloca os coanócitos para o meio interno. Tá? E tem algumas esponjas do tipo ciconoide, né? Que é esse padrão de canais internos ciconoide. Não é o mais complexo, é o segundo mais complexo, né? Leuconoide é o mais complexo, osconoide é o mais simples, que tem esse desenvolvimento aqui do tipo anfiblástulo. Isso é muito interessante. Ok, pessoal? Bom, para finalizar, tá? Para finalizar a aula, vamos falar rapidinho sobre a diversidade. Né? Então você tem 4 grandes grupos dentro dos poríferos: os homoscleromorfa, calcária, demospongiae e hexaquitinida. Tá? Homoscleromorfa não tem esqueletos de espículas, não tem espículas. Tem o que?
espongina. O homoscleromorfa tem um tecido verdadeiro, que é a pinacoderme com lâmina basal. Interessante, né? Calcária, um grupo de esponjas que tem espículas de calcário, né? Carbonato de cálcio. Aí você tem outros dois grupos relacionados, Demosponge e Hexactilenida. Hexactilenida é irmã de Demosponge e essas duas têm espículas silicosas, de sílica. O que é sílica? Isso mesmo, que nem o professor Marcos falou na outra aula, né? Vidro. Então, é um dos poucos grupos, além das diatomáceas, que a gente viu lá, um grupo de protozoários, que usa esqueleto de vidro. Né? Então, as Demosponge e Hexactilenida têm esqueletos de vidro. Só que a diferença de Hexactilenida e Demosponge é o número de raios das espículas. Então, ó, hexa são 6, tá? Hexa são 6 raios. Demosponge seria espículas diferentes de 6 raios. Espículas de vidro diferentes de 6 raios. Espículas de vidros com 6 raios. Espículas de calcário sem espículas e com proteínas formando esqueleto, as esponginas. Ok, pessoal? Isso daqui, as Hexactilenida, além de ter espículas de vidro, ela tem uma característica importante que é retículo trabecular sincicial, ou seja, ela forma sincício. A gente vai ver o que é sincício daqui a pouco. Isso, pessoal, está ligado àquela hipótese inicial de origem dos metazoários a partir do organismo sincicial. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Tá? Então, assim, muitas das evidências para a origem dos animais estão relacionadas também às características que estão presentes onde? Nos animais de hoje. Então, existe uma hipótese falando que o ancestral de todos os animais era sincicial, porque existem alguns organismos que são sinciciais. Um exemplo aqui, ó, Hexactilenida. Tá bom? Então, calcária. Tá? A classe calcária, né, elas têm espículas de carbonato de cálcio, como eu já falei para vocês, com vários, 3, 4 raios, o número de raios não importa. Elas podem ter sistemas de canais asconoide, ciconoide e leuconoide. Então, o padrão de sistemas de canais que eu falei para vocês não serve para classificar as esponjas. Tá bom? Tá? As 4 classes de esponjas, ela é classificada pelas espículas, principalmente presença e ausência da espícula. Então, homoscleromorfa não tem espícula. Calcária, Demospongia e Hexactilenida tem sim espículas. Demospongia e Hexactilenida tem espículas de vidro, tá? De sílica. E a diferença é que a Hexactilenida tem 6 raios na espícula, a Demospongia tem um número de raios diferente de 6. Tá bom? O padrão asconoide, ciconoide e leuconoide não serve para classificar as esponjas. Tá? Então, classe calcária tem os 3 padrões que eu falei para vocês: o mais simples, o intermediário e o mais complexo. Calcária, todas são marinhas, do gênero Sicon, Leucosolenia, Clatrina, que é aquelas que a gente viu no começo. Basicamente são todas da calcária. Então tá aqui, ó, Sicon, tá, que forma esse tubo. Sicon colonial, aqui com vários tubos, tá vendo? Leucosolenia formando todos esses tubos aqui. Aquela que estava, se eu não me engano, aquela que a gente estava vendo a reprodução vivípara, né? Soltando as larvas, era um tipo de Leucosolenia, era uma espécie de Leucosolenia, tá? Hexactilenida tem espículas silicosas, espículas de vidro com 6 raios. Tá? Espículas unidas formando uma malha, né? Essa forma o esqueleto delas. O corpo é cilíndrico ou em forma de funil. As hexactilenida tem um padrão ciconoide e leuconoide. Se eu não me engano, o padrão asconoide, que é o mais simples, o único grupo que apresenta esse padrão de corpo são as calcárias. Tá? A gente não vai encontrar esponjas asconoides nas outras 3 classes, apenas nas calcárias, tá bom?
Hexactilenide, então ela tem basicamente do corpo ciconoide e leuconoide, são os mais complexos, né? O intermediário e o mais complexo de todas. Elas são marinhas, principalmente de águas profundas. Essa esponja aqui é linda. Eu vou mostrar para vocês a cesta de Vênus. Né? Bom, vamos falar do sincício. O que é um sincício, pessoal? Isso é interessante. E sincício é uma única célula cheia de núcleos celulares. E aí, é uma célula ou várias células? Esse é um problema, né? Você tem um citoplasma, na verdade, não é uma célula só, eu falei errado no começo. Seria um citoplasma enorme, cheio de núcleos celulares dentro desse citoplasma. E aí, é uma célula ou duas células? Você vai contar que é uma célula por ter citoplasma contínuo, ou você contar que é várias células porque você tem vários núcleos? A questão é que a gente não sabe, então a gente chama de sincício. Tá? Então, essas esponjas desse grupo, pessoal, formam os maiores sincícios conhecidos na natureza. A célula, algumas esponjas desse grupo formam um único citoplasma. Tá? Então você tem aqui, ó, tá vendo? O citoplasma, ou nesse caso, o mesoílo dessa célula, né? Ele é contínuo. Não, desculpa, aqui é o mesoílo. E você, na verdade, teria o citoplasma, aqui não está mostrando, mas aqui, ó, aqui você tem um coanócito com um citoplasma contínuo, né? O citoplasma contínuo com uma outra. Aqui é o citoplasma, tem duas cestas com flagelos e você tem um corpo celular só. Tá, isso daqui é um sincício. Então você tem aqui esse prolongamento citoplasmático pode estar ligado a vários coanócitos, pode estar ligado a esse coanócito aqui. E vem daqui e junta com esse, e vai para cá e junta com esse, em algum ponto aqui, e assim por diante. Isso, pessoal, é um sincício. Tá? Existe essa hipótese inicial dos metazoários, né, que na verdade você teria um grande citoplasma cheio de núcleos celulares, bem complexo, e depois surge a separação entre o citoplasma dessas células. Ok? Então você teria então a divisão celular no organismo multicelular agora. Né? De um sincício você tem a evolução do organismo multicelular. O interessante é que a hexactilenida tem ainda organismos que são sinciciais. Sincício, um único citoplasma, vários núcleos. Algumas células nossas que são sinciciais, poderia-se dizer que é o músculo esquelético, estriado esquelético. Né? Você tem vários núcleos celulares, muitas vezes, e não tem limite entre o citoplasma. Você pode ter células com mais de um núcleo celular. Tá? Essa aqui é a cesta de Vênus. É um organismo, pessoal, que vive em altíssima profundidade. Você só chega lá através de submergíveis de alta capacidade. Tá? E você chega lá, você tem um organismo solitário, sozinho, só ele, no fundo do oceano rochoso, de metros de comprimento. Então, um organismo enorme, sozinho, solitário, lá embaixo. Tá? Com essa morfologia aqui. Aqui você tem, olha aqui, que bicho extraordinário, né? Fica lá a vida inteira parado, filtrando água do mar, tá? Para se alimentar. Ok, pessoal? Esse bicho aqui realmente ele é extraordinário. Tá vendo que tem iluminação artificial, que ou seja, está submergível, ou seja, onde ele está não chega a luz solar, né? Isso daqui é uma cesta de Vênus. Classe Demospongiae, então ela apresenta um número de espículas diferente de 6, diferente da hexactilenida, né? Elas são todas do tipo leuconoide, do tipo intermediário, do tipo mais complexo, desculpa, né? Existe uma família de água doce e todas as outras são marinhas. Então, até as esponjas de banho, né, que a gente utiliza ali para limpar o corpo, aquelas mais como não esponja de pia, né, esponja de banho, aquelas mais que normalmente vó tem, né, são desse grupo aqui. Algumas são desse grupo. Então aqui, ó, uma esponja de água doce. Essa verdinha aqui é uma esponja de água doce. Aquarismo é comum você encontrar, tá? Eu, aliás, vou ver se eu encontro uma dessa daqui para a gente tentar observar coanócitos. Mas eu acho difícil a gente conseguir enxergar, mas a gente tem microscópio lá. Eu até vou ver se eu encontro uma delas para ver se dava para observar os coanócitos, né?
não tenho certeza que eu vou conseguir, tá, pessoal? Porque para comprar no aquarismo é caro, teria que ter alguma coisa mantida a longo prazo para várias turmas e verba para isso, né? Mas, bom, às vezes é baratinho, tem que ver, ok? Então aqui você tem vários grupos marinhos, né, dessas esponjas, as formas são as mais variadas possíveis, né? Parece cracas essa espécie aqui, ó, de cliona, não tem absolutamente nada a ver, tá, pessoal? Mas até se assemelha. E você tem aqui, ó, né? Você fala, poxa, isso aqui é algum tipo de outro animal, né? Craca, sei lá. Mas na verdade são esponjas, tá? E a espongila é comum em aquários de água doce. Algumas dessas aqui são comuns em aquários marinhos, você pode ter qualquer um, né? E essa daqui é uma esponja de água doce também, tá? Muito comum ali em aquarismo, tá? Aqui até não tem muito movimento, né? Coloquei videozinho, mas não tem muito movimento. Ok? É esse último grupo aqui que a gente tá discutindo, é a Desmospongia. Tranquilo, pessoal? Ah, homoscleromorfo, faltou homoscleromorfo. Então, antigamente a gente era classificada dentro do subgrupo de Demospongia, mas aí as filogenias moleculares colocaram ela em outra posição, né? Aqui nesse caso é irmão de calcária, ou seja, bem longe de Dermospongia. Dermospongia é relacionada diretamente com o homoscleromorfo, tá? E elas não têm espículas, né? Então você tem basicamente proteínas que vai sustentar. Eu acho que eu falei errado, né? Espongina não está presente nesse grupo. Você tem outras proteínas que vão sustentar o corpo dessa espécie, né? E lembrando, Pinacoderme apresenta lâmina basal, tá? Esse grupo aqui, a Pinacoderme forma lâmina basal, então esse bicho tem tecido verdadeiro. Alguns autores não acreditam que tenha tecido verdadeiro porque fala que a estrutura, apesar de ter lâmina basal, tem sempre essa discussão, né? Apesar de ter lâmina basal, a estrutura da lâmina basal desse bicho é diferente daquela encontrada nos organismos que apresentam tecido verdadeiro. Tem sempre essa discussão. Mas o fato é que tem lâmina basal, né? Então provavelmente tem tecido verdadeiro. Eu gosto mais dessa interpretação. Ok, pessoal? Então é isso, nos vemos na aula prática. Eu vou fazer um vídeo rapidinho daqui a pouco para falar um pouquinho de placoderma. Tá? É bem curtinho, só para falar da posição e como é a estrutura, a anatomia interna do corpo de um placoderma. Ok? Até semana que vem, então. Na verdade, até quarta-feira, pessoal.